Eu vou abrir elas aqui e vou mostrar cada uma para vocês poderem compreender e terem um critério de escolha. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube Engenheiro Lucas Pinheiro. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo diferente do convencional, que é uma dúvida de muitos alunos, de muitos colegas. Então eu quis trazer aqui para vocês alguns comparativos. Os comparativos serão entre duas câmeras termográficas, que apesar de muito parecidas, são bastante discrepantes, e também entre dois aparelhos de pacometria, tá? Então a gente tem dois pacômetros aqui, e a gente vai abordar cada um deles e esmiuçar quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, tá bom? Então, antes de mais nada, antes da gente falar sobre a comparação entre os aparelhos, se inscreve no canal, já bota o dedinho aqui, já coloca, ative as notificações e já dá o like também nesse vídeo, tá? Porque afinal de contas é muito importante pra gente, tá bom? Então, bora pro vídeo. Já esses dois aparelhos aqui que eu vou mostrar pra vocês, também vou fazer o comparativo entre eles, tá? São dois pacômetros, ambos são da marca Bosch, que eu também gosto bastante, tanto da marca Bosch, quanto da Milwaukee, quanto da ProSec, mas eu gosto dos equipamentos da Bosch porque eles são bons equipamentos e que tem um ótimo custo-benefício, então não são equipamentos tão caros, por exemplo, quanto o Milwaukee, quanto o ProSec, que também são excelentes aparelhos, até um pouco melhores do que o Bosch, tá? Mas de fato, esses aparelhos da Bosch conseguem atender a gente, tá? Então, eu quis trazer esse comparativo também entre os dois, tá? Então eu tenho aqui na minha mão direita, a gente tem um Detect 120 da Bosch, tá? E a gente tem o GMS 120. Então, são dois aparelhos de ótima resolução, que eles conseguem te trazer de fato as detecções e são um pouco diferentes, tá? Principalmente em relação a preço. O Detect 120, ele tá custando em torno de R$2.000, aproximadamente, tá? O Bosch GMS 120, ele está custando em loja física em torno de R$920 à vista, tá? Mas você também pode comprar pela internet. Isso é um macete importantíssimo. Por quê? Porque na internet você consegue bons preços. Esse aparelho, inclusive, que é o GMS 120, a gente conseguiu ele na internet, nas lojas americanas, por R$618. Foi bem mais barato do que uma loja física, então compensa, né? Você vai em sites ali que realmente eles têm nome, que eles têm boas notas, né, em relação aos compradores, você consegue comprar eles com preços competitivos, tá? Então eu vou mostrar de forma um pouco mais específica cada um deles, eles já estão ligados, mas como vocês conseguem ver, ambos, esse caso, ele consegue detectar tubulações cheias, né? Então é uma diferença também entre o Detect 120 e o GMS 120. Então ele consegue detectar tubulações cheias, alvenarias e aço, tá? Na engenharia diagnóstica, a gente utiliza muito o pacômetro para poder fazer detecção de aço, né? Então ele auxilia muito para a gente, por exemplo, fazer uma análise de estrutura. Então, com o pacômetro, o que eu consigo averiguar? Eu consigo averiguar armaduras principais, eu consigo averiguar estribos, eu consigo fugir da armadura para poder fazer um insight de esclerometria, né? Inclusive tem vídeo também, depois eu vou mostrar e postar aqui para vocês. Então a gente consegue detectar aonde estão todas as armaduras, né? Saber o cobrimento nominal para poder fazer uma consonância com a NBR 6118. Inclusive a gente vai colocar isso no laudo, né? Dentro do nosso laudo de inspeção, a gente coloca o elemento estrutural está com armadura, com comprimento nominal de tanto, conforme tabela 6.1 da NBR 6118. Então isso é uma dica importantíssima, isso é uma coisa de alta relevância, essa informação, né? Por quê? Porque quanto menor o comprimento nominal, maior a capacidade de receber dióxido de carbono e do dióxido de carbono atingir aquela armadura, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em estruturas de concreto armado, tá? Então o pacômetro é uma ferramenta muito importante para você ter na sua maleta, tá? Eu costumo falar que é equipamento essencial para a maleta do patologista, tá? Já o GMS 120, ele é um pouquinho diferente, tá? O que ele vai detectar? Ele também vai detectar tubulações cheias, ele também vai detectar aço, tá? Assim como o Detect 120, tá? Mas ele vai detectar também instalações elétricas, então ele também tem um diferencial. Ah, professor, por que você tem dois? Não é porque ele tem esse diferencial, né? Mas é porque a gente tem um volume grande de trabalho, a gente precisa de maletas diferentes. Então, às vezes tem um engenheiro com uma maleta, outro engenheiro com outra maleta, mas os dois a gente sempre leva também, porque de fato eles são
bons aparelhos, tá? Então, e só fazer um pequeno comparativo, esse aqui é o aviso sonoro, eu até tirei para não aparecer no vídeo, mas você pode tirar o aviso sonoro, você pode cortar ele aqui, porque senão ele fica pitando. Quando a gente coloca o aviso, ele detecta, tá vendo? Então ele fez a detecção, ele tem esse áudio que vocês estão escutando, tá? Então eu vou deixar ele sem som para não ficar atrapalhando a gente, tá? Mas esse aqui é um aparelho que ele também é um ótimo custo-benefício por conta desse preço, né? Inclusive eu acho muito interessante também que quando a gente está fazendo uma análise de pacometria, né, identificando uma armadura, a gente pode colocar o giz aqui dentro e a gente marca ele aquele ponto da parede. Então, onde a gente encontrou um estribo, uma armadura principal, a gente também pode marcar. Então, esse buraquinho aqui, ele acaba sendo também muito vantajoso, tá bom? Então, um pequeno comparativo para vocês entre o GMS 120 e o Detect 120. Esses dois aparelhinhos aqui, que tem excelente custo-benefício, tá bom? Eu quis trazer aqui duas câmeras termográficas diferentes, tá? Então, quando a gente olha para elas, aparentemente elas são iguais dentro da caixinha, né? Então, são dois modelos de entrada da FLIR, mas apesar de serem dois modelos de entrada, eles são bastante diferentes, inclusive em relação a preço, tá? Então, eu vou abrir elas aqui e vou mostrar cada uma para vocês poderem compreender e terem um critério de escolha, tá? Então, a primeira que eu vou mostrar é uma FLIR One Pro, que ela não é a LT, ela tem uma resolução um pouco maior, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela. E aqui a gente também tem uma FLIR One, mas é a G3, tá? Então, qual que é a grande diferença dessas duas, basicamente, tá? Então, apesar delas se parecerem bastante, né? Então, esteticamente elas são parecidas, ambas são de acoplamento em celular. Então, nesse caso, elas têm a saída C para os modelos mais novos de aparelhos Motorola, Samsung, e esses aparelhos têm saída C, tá? Então, não é saída para iPhone. E a gente tem também esse modelo que é um pouquinho diferente, então é um modelo cinza, né? Essa aqui já é uma FLIR G3, tá? Então, qual que é a diferença básica entre as duas que vão diferenciar uma da outra? E de fato é uma grande diferença, tá? O primeiro ponto é em relação a preço. Essa aqui, que é uma FLIR One Pro, ela custa em torno de R$4.000 aproximadamente, tá? E ela, por que ela se justifica? Primeiro, porque ela tem uma qualidade de resolução melhor, então ela tem uma qualidade de resolução de 19.200 pixels e ela também tem uma gradação de temperatura muito maior, então ela vai de menos 20 até 200 graus Celsius ali tranquilamente, tá? Então eu consigo, por exemplo, fazer detecção em quadros disjuntores, investigar instalações elétricas, averiguar se eu tenho fugas de corrente, porque eu, por exemplo, já peguei fugas de corrente que davam temperaturas ali maior do que 170 graus, então na câmera G3 a quantidade, a capacidade de gradiente térmico dela é menor, então ela vai só até 120 graus, então é uma grande diferença, tá? A outra diferença, que essa acaba sendo um pouco pior do que a FLIR One Pro convencional, 19.200 pixels, é a quantidade de pixels dela, então ela tem 4.800 pixels. Então no mercado a gente chama de câmera termográfica de uso doméstico, né? Então muita gente acaba debatendo sobre esse nome que ela é chamada, mas é mera semântica, tá? O fato é que com essa câmerazinha de 4.800 você consegue fazer de fato locais mais próximos, né? Ali até 2 metros de distância, então você consegue fazer algumas imagens térmicas bastante interessantes, mas claro que ela não tem a mesma resolução, tá? Então ela perde um pouquinho de resolução em relação à FLIR One Pro convencional, tá? Uma outra coisa que é muito legal e eu justifico porque eu gosto bastante dessa marca, né? Então tem câmeras termográficas de outras marcas também, tá? Mas a grande vantagem da FLIR é que eu consigo editar e eu consigo ajustar essa minha foto depois da imagem tirada, né? Então a gente tem dentro do aplicativo, a gente acopla no celular, faz as imagens e dentro do aplicativo, né, que é o FLIR, a gente consegue editar essa imagem. Vai lá em editar, FLIR Tools, e a gente consegue fazer os reparos da foto, né, consegue trazer essa foto de maneira que ela fique mais didática, mais visível, que a gente consiga apontar de fato infiltrações ou tubulações de água quente. Então a gente consegue detectar uma série de coisas, tá? Então só trazendo um comparativo entre a FLIR One Pro 19.200 e a FLIR One G3, tá? Que elas são um pouquinho diferentes, mas ambas conseguem te atender se você estiver iniciando na área de engenharia diagnóstica, tá bom? Então fica a dica para vocês, tá? Muita gente me pergunta, então eu quis trazer. Um abraço, até mais. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então a gente mostrou um pouquinho do comparativo entre alguns equipamentos, tá? Então se você gostou, não esquece de curtir,
compartilha com seus colegas para que a gente consiga alcançar um público maior e que o conhecimento seja levado para mais gente, tá bom? Então, não esqueçam, curtam, já se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Um abraço!